Então, boa noite, meus alunos, boa noite, amigos. Estamos de volta aí depois de um longo e tenebroso inverno. E é o seguinte, esse vídeo é mais para, como eu fiz, esclarecer uma polêmica interessante. Como eu fiz o que é o stalinismo, eu vi que o assunto bombou no Twitter. Eu vou só pontuar algumas coisas assim que eu vi. Então teve uma entrevista do Caetano com Bial, que Bial citou o youtuber Jones Manuel, que eu sempre cito aqui, uma referência positiva, toda da solidariedade com ele agora, solidariedade aí, camarada Jones Manuel, porque eu sei que o sucesso ao mesmo tempo implica até em ameaças de morte, e ninguém deposita 80 mil na sua conta. Essa notoriedade que você tem não implica um depósito de cheques de 89 mil na conta da gente. A gente continua tendo que trabalhar, pegar o ônibus lotado todo dia. Eu espero que não, né? Eu trabalho online, mas infelizmente tem coisas que as pessoas da classe trabalhadora têm que fazer e pegar um ônibus lotado em plena pandemia. Então, infelizmente é esse contexto que a gente vive, mas fiquem em casa na medida do possível. Então, voltando. Houve uma entrevista, em que Caetano citou Jones Manuel, citou o livro Contra a História do Liberalismo do Lossurdo. Aí isso detonou uma reação dos liberais e dos trotskistas contra o Jones. Muita gente comentando, o assunto Stalin nos trending topics do Twitter, depois uma chamada na capa da Folha, entrevista do Jones. Mas Jones, na matéria da Folha, usou conceitos metafísicos. Stalin não foi reencarnação de Lúcifer, Stalin como pai da nação, e os três pilares do stalinismo seriam. Aí ele define que ele não se encaixa. O primeiro pilar seria pôr a culpa no lado capitalista de todos os seus erros. O segundo pilar seria eleger a Rússia como modelo para todas as experiências socialistas, todas as outras que desviariam do modelo seriam um revisionismo. E o terceiro, o desejo de se apresentar por parte dos stalinistas de Stalin como herança direta de Marx, Engels, Lenin. Então, para ele não seria um representante direto. Então vamos analisar os três pilares do stalinismo. É o seguinte, em primeiro lugar, voltando à aula anterior, o stalinismo não existe. Ele é um termo negativo, criado pelo Trotsky para dizer que o Stalin não seria bolchevista, não seria leninista. Então, infelizmente, para os trotskistas, quem não era bolchevista era o Trotsky. Trotsky entrou só em julho de 17 e lá em meados dos anos 20 ele já começou um processo de afastamento, desligamento e sempre com um grupo pequeno dentro do partido. Então foi Trotsky que em meados dos anos 20 ficou conhecido pela imprensa no exterior, a qual ele gostava e apreciava bastante, com o termo Bonaparte Vermelho. Então, por exemplo, Paulo Giraldelli fez toda uma longa exposição errada, infelizmente, Paulo, que o bonapartista nessa história é o Trotsky, é o seu querido Trotsky. Então, ele teve uma experiência de tentar exportar a revolução para a Polônia, colocaram o governo de Félix Dzerzhinsky em Białystok, mas houve a união nacional de todas as forças políticas polonesas contra isso que foi tido como invasão dos russos em 19, e os russos perderam territórios. A Polônia anexou parte da Bielorrússia, da Lituânia e da Ucrânia como consequência dessa derrota. Então, Paulo Giraldelli está errado, sua análise, infelizmente. O bonapartista é o Trotsky, mesmo segundo Gramsci. Eu tenho um vídeo sobre isso, tenho um vídeo sobre o debate com Trotsky, sobre essa invasão da Polônia. Muito importante para a gente ver porque nos anos 20, Trotsky perdeu o debate, não foi puxando o tapete,
o internacionalismo dele tinha fracassado na prática, não havia como exportar a revolução. Ok? Beleza? Então, prossigamos. Essa hipótese do Giraldelli cai. Então, o que eu vi de debate foi os liberais não querendo discutir a contra-história do liberalismo e atacando Jones como stalinista como uma pecha de alguém que não deve participar do debate automaticamente. Então, Pablo Hortelado, na Folha, nem sequer menciona que Caetano não falou no livro do Lossur de Stalin, Uma Lenda Negra, na entrevista, já fala que o Pablo Hortelado entende assim, que se eu conversei com um anarquista, eu já tenho que responder pelos black blocs, pelas atitudes violentas dos black blocs. Eu chancelei os black blocs. Não, Pablo. Não, Pablo. Porque eu dialoguei com o anarquista, eu não tenho que responder pelos black blocs. Não é? Ainda que na conversa eu tenha me mostrado simpático ao anarquismo, mostrado que numa reunião, numa manifestação, os black blocs defenderam os professores da violência policial. Posso ter falado isso, não falei, né? Mas isso aí não me leva a ter que dar uma entrevista sobre os black blocs. E alguém como o Jones tem poucos vídeos sobre Stalin. Jones só fala que prefere discutir e levar adiante a discussão, a imagem de um vitorioso, que é o Stalin. Ele prefere, melhor do que usar como símbolo, Salvador Allende, morto no golpe em 73. Eu vi um vídeo em que ele discutia Stalin e Trotsky, bem a partir da reflexão lossurdiana, numa posição centrista, como se fosse possível pegar o que tem de bom no Stalin e no Trotsky. Até digamos que sim. Né? A minha posição também é essa, reconhecer que o Trotsky deu uma contribuição lá na discussão nos anos 10, depois da Revolução de 1905, colocando que a Revolução Russa seria socialista. Só que essa história não é bem assim. Porque, ao mesmo tempo, na mesma hora que o Trotsky fala que vai ser socialista, ele fala que os camponeses não vão atrapalhar, porque são uma massa ali que vai atrapalhar, porque o socialismo tem que ser um proletariado fabril num país industrializado. Aí o Lenin fala, não, vai ser possível incorporar ele sim, e vai ser a democracia popular, que é a tentativa de ir além da democracia liberal, que é isso Lenin chama de ditadura do proletariado, a aliança operária camponesa. É a tentativa de ser mais democrático, dar mais direitos do que a democracia liberal. Por quê? Porque na prática a democracia capitalista, a democracia liberal, ela é escravidão assalariada para a maioria da população. Aí essa é a ponderação. Mesmo a República Democrática, em que se goza da maioria dos direitos, se goza dos direitos formalmente, quem é pobre vai estar, a grande maioria é pobre, os pobres vão estar fora de gozar seus direitos. É essa a posição dele, a favor da aliança dos camponeses com os operários. Quem não entende isso que eu estou falando para ele não pode ser leninista. Então, o Trotsky aparentemente entendeu lá nos anos 20, quando ele perde o debate para o Stalin, o Trotsky vem e coloca de novo que houve a burocratização devido aos camponeses, que a classe trabalhadora tinha morrido na Guerra Civil, e um Zé Paulo Neto me repete isso ainda no Que é Stalinismo, um livro de 81. Então, você vê, o Trotsky quando perde, bota a culpa no camponês. Quer dizer, ele não aprendeu aquilo que o Lenin corrigiu lá nos anos 10. Então, prosseguindo nessa questão da polêmica, eu achei bastante curioso que o professor Mário Maestre, um estudioso de Gorender, lá do Rio Grande do Sul, parece que ele mora no exterior agora, ele tentou entrar na época, tentou conviver com o PCB, tentou ser do PCB, mas ele se aborreceu com uma colega, toda hora falava, leia Lossurdo, já leste Lossurdo. Então agora, quando Lossurdo faleceu e houve essa repercussão do Jones, ele lançou um texto chamado, o professor Mário Maestre, um farsante na terra dos Sabagais, sobre Lossurdo. Em suma, ele tenta diminuir de todas as formas esse pensador,
colocando também sua própria trajetória em espelho desse pensador, diminuindo o Lossurdo, e sempre tentando, o que parece que realmente escandaliza o Maestre na obra do Lossurdo é o livro sobre o Stalin, que ele revê a bibliografia e chega à conclusão que o Lossurdo chega à conclusão que Stalin não foi morto, que Trotsky não foi morto, não perdeu a batalha sem lutar, que houve uma guerra civil. Então Lossurdo parte daí depois que ocorreram 3 guerras civis: a guerra civil contra os brancos, contra os camponeses, e aqui finalizou-se com a repressão dos processos de Moscou, que seriam os levantes dos trotskistas, conspirações e tal. Mas Lossurdo não acha que houve uma colaboração dos trotskistas com os nazistas. Ele não pensa essas evidências, não. Beleza? Então, isso parece escandalizar Mário Maestre. Como parte dos debates, um cara do Correio do Povo, Guilherme Marcolossi, do Correio do Povo, fez um ataque ao Jones usando o livro do Maestre e principalmente baseando-se em Khrushchev e seu relatório Khrushchev de 56 e o livro do Maestre focalizando em Trotsky. Então, se a gente vê aí, porque na hora do vamos ver, são essas críticas que a direita recorre, o que é indício forte de que essas críticas são burguesas e de direita. O uso dessas críticas pelo cara do Correio do Povo são fortes indícios. Então, só finalizando com essa história dos 3 pilares. Agora voltado ao Jones Manuel. Jones, dizer que tudo era... O stalinismo chama quem argumenta, sempre joga os argumentos para o outro lado. Eu creio que não vejo fundamento para isso. Você é que pode ser acusado disso, um debate com Pirula. Em segundo lugar, essa história da União Soviética como modelo. No debate lá, que uma vez nós dois fizemos sobre o esquerdismo, Hermann Gorter, que é um camarada holandês, rebate o Lenin justamente está querendo fazer isso. Fala, olha, Lenin, se aí deu certo, vocês participaram dos parlamentos, aqui na Holanda nós estamos numa fase em que é tão forte a ideologia burguesa, a falsa consciência com relação a essa participação em parlamento, que nós estamos numa fase aqui que a gente quer saber da nossa realidade. Aí na Rússia é diferente, essa ideologia burguesa não teve raízes. Isso é a resposta do Hermann Gorter ao Lenin. E fala, aqui a gente está boicotando o parlamento mesmo, que é a nossa realidade, você está trazendo a realidade russa para cá. Então, num texto que você, John, estava me indicando, o Lenin está tentando fazer justamente isso, segundo Hermann Gorter. Usar a experiência soviética como modelo e propô-la para todos os outros partidos comunistas em todas as outras realidades. Então, agora, eu creio que isso não ocorreu na era Stalin, porque Stalin, por exemplo, tolerou a ruptura do Tito, praticamente o Tito da Iugoslávia passou para o lado do Ocidente, passou até a economia totalmente financiada pelos capitais norte-americanos e europeus ocidentais. E isso aí não tem como chamar de revisionismo, não. Teve até perseguição a quem defendia o Stalin dentro da Iugoslávia. Então, o período do Stalin é quando começam a ser construídas outras revoluções fora da União Soviética, e ele é acusado, num livro de um comunista francês, Roger Garaudy, o partido bolchevique, aliás, nunca é o partido, né? Sem a pessoa do Stalin. É acusada, toda a verdade do Roger Garaudy, de ser muito tolerante com a Igreja Católica na Polônia, praticamente dando o direito da Igreja Católica de ensinar a juventude polonesa. A educação estava na mão da juventude
a educação na Polônia estaria na mão dos católicos, ali depois da Segunda Guerra Mundial, e o Gorodin fala que isso foi um erro, que o Partido Polonês vai resolver isso, e não sei o quê. Pois é, então o Stalin é acusado de ser muito liberal com a Igreja Católica. Então as acusações são várias, mas que essa acusação do Gorodin é justamente sair inventando outros modelos e tolerando qualquer coisa em outros países. É oposta totalmente à acusação que ele faz nesse livro, Toda a Verdade, ao Stalin, e ao período de construção do socialismo que o Stalin ainda estava vivo, lá na Polônia. Então, voltando, a terceira observação sua, de que as obras do Stalin não são diretamente, não podem reivindicar ser uma linha, na linha direta de Marx, Engels, Lenin. Olha, eu acho que faltou aí eram os fundamentos do stalinismo, né? Alguém para sistematizar as contribuições dele. Que aí você não teria como dizer essas coisas. Mas, se o próprio termo nunca foi aceito pelo próprio Stalin, Stalin falou, não, eu sou só seguidor do Lenin, e isso no final da vida. Então complica. Agora, o certo, Jones, é que um dos melhores amigos, um dos colaboradores mais próximos do Lenin era o Stalin. Então, assim, eu acho que existe bastante fundamento para considerarmos que aquela contribuição vem de forma bastante direta. Beleza? Então, boa noite.